Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Diálogos Bíblicos, esse que é o último do ano de 2020. Então, seja muito bem-vindo. Eu saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para um bate-papo, né? Nessa semana especial de Natal. A gente vai estar falando aqui, ressignificando o Natal, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o Natal. Como os irmãos podem perceber, estou aqui na companhia, né, do querido pastor João Paulo Quintela. Seja mais uma vez muito bem-vindo, pastor. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, pastor Mateus e a turma que nos acompanha. Acredito que mais uma noite de muito aprendizado e a sua participação também. Meu boa noite também ao querido pastor Mateus Vasconcelos. Boa noite, Mateus. Boa noite, Thiago. Boa noite, pastor João Paulo. Boa noite também ao pastor Mano, que está chegando aí. Mas nós vamos começando aqui, que teve um probleminha. Estava preso ali no trânsito. Nós vamos começando, você vai acompanhando a gente aí. Já deixa seu like logo, participa aí no chat, é isso aí. Amém, amém. Como o Mateus falou, daqui a pouquinho o pastor Mano está chegando para participar junto com a gente. O Mateus também lembrou, né, e eu lembro mais uma vez aos irmãos que você também pode participar, né, deixando a sua opinião, a sua pergunta, coloca aí no chat, deixa a sua saudação. A gente quer saber que você está aqui participando com a gente, tá? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra aqui para os meninos, para a gente fazer essa introdução dessa noite. Beleza, então, Thiago. O nosso tema, como você deve ter visto aí, é ressignificando o Natal. Falando sobre ressignificação do Natal, porque a gente entende que tem perdido, né, pelo menos no nosso ponto de vista, de alguma forma a essência do que poderia vir a ser essa data comemorativa para toda a cristandade, certo? Primeiro porque nós estamos falando de um evento, de uma data, de uma época do ano que celebra o nascimento de Jesus. Alguém pode levantar aí a seguinte questão sobre se de fato foi dia 25 mesmo. A grande probabilidade é que não tenha sido dia 25 de dezembro, por conta de questões geográficas e tudo. A questão lá dos pastores, né, a possibilidade de ter sido ali no outono ou no verão, que dá mais ou menos aí em outubro, setembro, agosto. Essa época do ano, mas convencionou-se que comemora dia 25, então a gente comemora o Natal. Só que eu quero pensar hoje com vocês a partir de uma ressignificação daquilo que eu chamo de o pilar da teologia paulina. Qual é o conceito, ou quais são as verdades que são pilares na teologia de Paulo? A fé, a esperança e o amor. Tentando ver como é que essas três verdades, elas aparecem no mundo contemporâneo e confrontar as convicções contemporâneas, sociais, seculares, com as convicções bíblicas e paulinas. Quando a gente fala de ressignificação, né? O mundo ressignificou, por exemplo, e os três pilares, não sei se eu falei ainda, acho que não falei, né? É a fé, a esperança e o amor. Quando eu coloco que o mundo secular ressignificou, hoje a fé é na fé. Até tem eu esqueci qual é a banda, acho que foi o Projota, que tinha aqueles três Fs, foco, força e fé. Eu não sei quem foi que lançou, mas é uma banda de rap nacional aí, mais moderna. E isso se popularizou na rede social de uma maneira assim profunda, né? Era o foco, os três F, foco, força e fé. Só que a perspectiva da fé que as pessoas têm visto, e ela se apresenta agora no Natal, é uma perspectiva muito secularizada, porque a fé na fé é o crer que vai dar certo, né? Aqui no nosso Ceará, no nosso estado, na nossa cidade, nós temos muita expressão, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E, sim, só para fazer aqui um comentário cultural, tem hora que não vai dar certo, tem hora que você vai ficar desempregado, tem hora que você vai ficar doente, tem hora que você vai morrer, se for o caso, vai acontecer, e tem hora que não vai dar certo, e a gente precisa lidar com isso. Por isso, então, que nós precisamos voltar para que no nosso Natal a gente possa construir um Natal cristão, em que a fé que se apresenta é uma fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que se encarnou, tomou forma de homem, segundo as Escrituras, nasceu de uma virgem, viveu e morreu de forma perfeita. A fé que eu tenho não é uma compreensão subjetiva, não é uma certeza do mundo das dessas coisas assim. Não. A fé que nós somos convidados a ter no Natal é uma fé em Jesus. De um mesmo modo,
não é a esperança que vai... É uma esperança vazia. Uma esperança na humanidade, né? Muitas pessoas quando vê, sei lá, uma pessoa em situação de rua alimentando o cachorro, aí coloca lá na rede social, ainda há esperança para o mundo. É incrível como é que as pessoas conseguem tirar a esperança de uma situação tão simples como essa, né? Eu, particularmente, eu olho uma situação dessa e eu fico mais triste ainda, porque se chegar ao ponto de uma pessoa de situação de rua ter que alimentar um cachorro, é porque, de fato, a humanidade falhou. Então, nós não podemos ter esperança na humanidade, não temos que ter esperança no bem. A nossa esperança, mais uma vez, é naquele que simboliza o Natal. Antes de ser um evento, antes de ser qualquer coisa, o Natal é uma pessoa. E é uma pessoa de Jesus. E é Ele, e é nele que nós somos chamados a depositar a nossa esperança. O último pilar que é visto na teologia de Paulo, né, é a ideia do amor. E hoje nós vivemos uma época quase que de um amor utópico. Um amor romântico, né? E eu gosto até de falar do termo romântico. Você que já leu Shakespeare, né? Lá a história lá de Romeu e Julieta, é muito interessante a crítica que o Shakespeare faz em toda Otelo, Romeu e Julieta. O que é que ele faz naquela? Ele diz que o amor romântico é uma furada. Só que na época do Natal, no meio secular, tem essa ideia do amor, da paz, da aceitação, dessa questão assim, bem utópica, bem subjetiva, que de fato é uma visão, como é que eu posso dizer, uma filosofia estilito com coca, que não tem substância para lidar com os problemas reais da vida. Esse amor subjetivo, esse amor secularizado, ele é um amor que não consegue atender às demandas da alma. O único amor que é capaz de atender às demandas da alma não é o amor romântico, é o amor sacrificial, chamado amor ágape, né? Nas escrituras, aquele que ama sem esperar nada em troca. E o padrão central desse amor, o padrão final desse amor é a pessoa de Jesus. Porque Jesus, ele não ama alguém esperando reciprocidade. Como é a palavra aí? Reciprocidade, Reciprocidade. Né? Reciprocidade, tá vendo? Ele não ama, ele ama de graça, ele ama de forma imerecida aquelas pessoas. E o amor que nós somos chamados a ter é um amor que tem por prioridade o Deus vivo, depois então os outros. Mas não é um amor para o outro que espera receber algo em troca. Valorize quem te valoriza, ame a si mesmo, né? A mensagem do Natal, ame, mas não seja besta demais. Você precisa ser... O problema, já vi muitas pessoas, né, compartilhando as suas dores e suas aflições, principalmente de cunho mais amoroso, no story do Instagram, diz assim: o meu problema é porque eu sou besta demais. O meu problema é porque eu amo demais as pessoas. Não, o seu problema não é porque você ama demais, o problema é porque você se ama demais. E você espera que a forma que você ama a pessoa, ela lhe retribua. Mas o amor cristão, o amor que Jesus veio nos ensinar, e essa é uma mensagem que nós podemos ressignificar com o Natal cristão, é de que nós devemos amar ao outro, e devemos amar primeiramente a Deus e depois ao outro, sem esperar nada em troca. Isso é um grande desafio. E por fim, só para gerar aí perguntas e tudo, o Natal não é uma festa pagã. Natal é uma festa cristã. Eu sei que você, né, que gosta muito da teoria da conspiração, que gosta muito de ver mensagem subliminar no filme da Disney, como se isso fosse ter um efeito modelador de uma geração. Não vai, gente. A gente precisa lidar. A gente precisa não de menos Natal, a gente precisa de mais Natal, porque é a única festa, a única época do ano que nós podemos reafirmar essas verdades. Agora, a gente precisa reafirmar essas verdades com clareza, de forma ressignificada. A fé não é na fé, a esperança não é na humanidade, e o amor não é a mim mesmo. A fé é em Cristo, a esperança é em Cristo, e o amor é o amor de Cristo. Tá bom? Legal, muito bom, por sinal. O Mateus fala que o amor romantizado é o amor Coca-Cola com xilito. Legal, botar os créditos lá, vou fazer uma arte e botar lá, Pastor Mateus Vasconcelos. Cara, o Natal, ele talvez seja, e aí faço das palavras do Timothy Keller, né, a festa mais importante na nossa cultura,
E, pastor, acho que a gente até poderia, depois poderia mostrar aí. Uma sugestão, né? Sugerir para a negada ler. Certo. Daqui a pouquinho. Ele vai dizer que o Natal é talvez a principal festa na nossa cultura. E essa festa é interessante porque consegue unir tanto cristãos quanto não cristãos. Ou seja, a festa cristã do Natal, do nascimento de Jesus, também ela é celebrada pelos não cristãos. Mas aí pode ter um problema. Por quê? Porque acaba acontecendo duas festas distintas. Uma, os cristãos, que celebram com um intuito. Outra, os não cristãos, que celebram com outro intuito, e mais ou menos aquilo que o Mateus já citou aqui. A fé na fé, a esperança na humanidade, o amor em si, e por aí vai. E já os cristãos não conseguem fazer essa diferença. Claro que muitos cristãos vão achar, e inclusive se for o seu posicionamento, deixa nos comentários aí, começa a fazer perguntas. Muitos cristãos entendem que por conta dessa maneira secular de se ver e viver o Natal, o verdadeiro significado vai se tornando oculto, vai se tornando apagado, vai perdendo o seu valor. O verdadeiro valor do Natal acaba se escondendo com o comércio gigante que tem por trás do Natal, com a maneira secular de como as pessoas tendem a celebrar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que justamente por esse motivo de ser uma festa cristã, onde todo mundo celebra, ou seja, cristãos ou não cristãos, é que existe uma grande oportunidade para mim e para você de revelar quem de fato é o centro dessa festa, quem de fato merece ser exaltado. Claro que não é fácil, porque, como nós falamos, tem toda uma cultura, tem toda uma história em volta, mas é muito válido a gente trazer à memória. Como também diz Timothy Keller, reforçado por Sproul, ele vai dizer o seguinte: infelizmente, a nossa cultura e os nossos cristãos só se lembram de ressignificar, relembrar o Natal no dia 25 de dezembro, quando, na verdade, deveria ser todos os anos. Por que não pregar sobre o nascimento de Cristo no mês de agosto, no mês de abril, no mês de março, no mês de julho e por aí vai? Amém, legal. O pastor Mano está chegando, né? Enquanto o pastor Mano chega, a gente vai fazer, então, a primeira pergunta aqui para os pastores. Lembro mais uma vez os irmãos que você também pode participar aí pelo nosso chat, tá? Alguns irmãos também podem estar enviando os da nossa igreja pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Então, vou dar aqui boa noite ao pastor Mano Góes. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, Tiago. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Mateus. Boa noite a todos. Um prazer estar com os irmãos aqui. Legal. Bom, podemos celebrar o Natal? Não só podemos, como devemos. Eu acho que muito porque é uma grande oportunidade. Gente, deixa-me fazer aqui um comentário com base naquilo que Paulo fez em Atos 17. Como, de forma mais geral, partindo de uma categoria geral para uma categoria mais específica. Qual deve ser a relação do cristão com a cultura ao seu redor? Tá? Então, eu penso que nós podemos desenvolver uma prática contextualizada a respeito das manifestações culturais de nossa época. Eu gosto muito de pensar como Paulo ele tinha essa capilaridade para dialogar, para se inserir nos mais diversos ambientes, mesmo que ele pudesse de alguma forma negociar a forma, mas não os princípios. Ele fala isso em 1 Coríntios, quando ele diz: eu me fiz fraco com os fracos e me fiz forte com os fortes. Se você vê lá em Atos capítulo 13, Paulo pregando na sinagoga, ele parte de um pressuposto que a sua audiência tem um background do Antigo Testamento. Então ele começa dizendo: o Deus que apareceu aos seus pais, a Abraão, a Moisés, foi o Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo. Em Atos 14, quando ele está
diante lá de um povo mais pagão, ele fala sobre o fenômeno lá que acha que ele é Júpiter, né, juntamente com Barnabé. Ele diz, não, o Deus que criou os céus e a terra. Né, e quando ele chega em Atos 17, lá em Atenas, ele passa e vê lá o altar do desconhecido. Aí ele diz, o Deus que vocês adoram sem conhecer é o que vos anuncio. Então parece que Paulo, ele se utiliza do contexto em que ele está inserido para anunciar a mensagem do Evangelho. Tem um livro do Don Richardson, chamado O Fator Melquisedeque, onde ele fala que cada cultura, por conta da graça de Deus e ser criada por Deus, ela tem um ponto de contato com o Evangelho. Na cultura ocidental, nós temos um grande ponto de contato, tá certo? Que é a ideia do Natal. E nós podemos celebrar, é uma oportunidade para a evangelização de famílias, é a oportunidade para anunciar de que Deus não permitiu que o mundo permanecesse em trevas, que Ele enviou a luz para dissipar as trevas, e essa luz chama-se Cristo, chama-se Jesus. Portanto, eu diria que nós devemos, sim, celebrar o Natal e aproveitar, então, dessa oportunidade para poder anunciar a mensagem do Evangelho e trazer, de fato, como nós nos propomos aqui, ressignificar o Natal. É isso. Como a gente está compreendendo o Natal como o nascimento de Jesus e tal, a gente precisa, diante dessa festa, diante dessa celebração, ter em mente, e não só para o Natal, né, como diria também Timothy Keller, e não só para o Natal, mas para toda a nossa vida. A gente tem que compreender o Evangelho compreendendo o Natal, ou compreender o Natal compreendendo o Evangelho. Quem compreende um, compreende outro. Porque no Natal eu preciso responder quem é Jesus. Poxa, alguém nasceu. Quem é Jesus? É o Deus que se fez carne, que habitou aqui entre nós. Tá, e o que é que ele veio fazer aqui? De fato, habitou entre nós. Mas o que é que ele veio fazer aqui? Ele veio reconciliar Deus com o homem pecador, aquele que havia se separado dele lá atrás. Tá, legal. Jesus é o Deus que habitou, que decidiu descer e habitar entre nós. Ele veio reconciliar Deus consigo mesmo. E como foi que ele fez isso? É uma terceira pergunta que a gente pode desenvolver para celebrar um Natal consciente. Como foi que ele fez isso? Entregando o seu próprio filho para pagar a dívida que eu e você não poderíamos pagar. Então, podemos celebrar o Natal? Sim, podemos e devemos. A questão é, que tipo de Natal? Ou como você tem celebrado? No mínimo, você precisa meditar, pensar, refletir e celebrar de uma forma mais bíblica possível. Repito, compreender o Natal é compreender o Evangelho. Pastor Mano. Ok, estou com todos. Vamos fazer 3-0 nessa resposta. Devemos sim celebrar o Natal, até porque é uma festa cristã, né? A grande maioria dos elementos é de origem cristã. Talvez devêssemos trazer à memória para um tema como esse uma advertência que é muito presente no Antigo Testamento. Festejar, celebrar, fazer a festa, sempre foi uma tônica da vida do povo de Deus, né? Em toda a história, desde o Antigo até o Novo Testamento, celebrar faz parte da vida da igreja, da vida do povo de Deus. A advertência é no que diz respeito a, por exemplo, dissociar a festa da compreensão e da vivência legítima das coisas de Deus. No nosso caso aqui, do Evangelho, né? O que os profetas reclamavam das celebrações judaicas, né? Enquanto eles estavam vivendo uma experiência de relacionamento com Deus muito fragilizada. Então, é fazer esse link, né, entre a festa e a consciência, né, da vida, de uma compreensão verdadeira e plena do projeto de Deus. Em se tratando de Natal, então, né, que é uma ênfase
no nascimento daquele que é o nosso Salvador, talvez seja mais trabalhar essa questão. Devemos celebrar sim, mas aproveitar, como o Mateus bem falou, para fazer uma aplicação, né? E como é missional, e como o João Paulo falou, fazer uma aplicação hermenêutica com o Evangelho. Em todos os casos, a gente tem ganho. A gente não tem perca. Eu acho que a perca é você fazer isso sem reflexão. Sem reflexão. Mas a igreja está exatamente para isso. Para utilizar esses momentos, festas como essa, a cultura ao nosso redor e produzir reflexão que de fato toque o coração humano. O Natal vai continuar tocando o coração humano. É um espaço propício, um ambiente bom, um momento agradável para se fazer essas reflexões necessárias para a vida, para a existência, para a compreensão mais plena do Evangelho. Ok. O Mateus Moreira, ele comenta que tem crentes que detestam o Natal. E o irmão Wagner Rocha, lá de São Paulo, abraço Wagner, ele pergunta: existem bases bíblicas para rejeitar tudo ou parte do Natal? Qual deve ser a atitude dos cristãos nesse assunto? Legal. Deixa eu aproveitar aqui o momento, né, e sugerir, fazer aquelas indicações. Esse livro aqui, bem bacana, O Natal Escondido, de Timothy Keller, tá? Muito interessante, edições Vida Nova. E tem 2 textos que eu também acho bacana, o Tiago Santos, do Ministério Fiel.com.br, se eu não me engano é o sentido do Natal, se eu não me engano é esse o tema. E o outro é Celebrando o Natal com Santo Agostinho, do meu querido amigo pastor Jean Francesco, pastor presbiteriano, tem um texto bem interessante também. Cara, a questão, Wagner, um abraço para você também, que está em São Paulo nos acompanhando, né? O Mateus também é de São Paulo. Mateus Moreira é de São Paulo. Mateus Moreira, obrigado também pela audiência de vocês aí. Compartilhe com todo mundo que vocês conhecem, se a gente consegue aí atingir aqueles 1 milhão que o Mateus prometeu. Cara, o que eu devo rejeitar do Natal? Vamos lá. Natal, quando você pensa em Natal, você lembra aí de algumas coisas, né? Luzes, árvore de Natal, Papai Noel, coisa e tal, presentes, amigos secretos, como o Mateus citou aqui, fazer boas ações, servir sopas e tal. Quando você olha para Jesus, a vida de Jesus, você percebe que Jesus ele é de fato a luz que traz clareza, que traz significado para aquelas pessoas que estão na escuridão. Na verdade, para uma sociedade que está na escuridão. A luz, as luzes do Natal também pode simbolizar, eu posso olhar para isso e trazer como uma verdade de Cristo, trazendo claridade, trazendo vista àqueles que estão cegos, né? No seu caso, estávamos cegos há bem pouco tempo, né? Na escuridão. Se eu pensar nos amigos secretos, nos presentes e tal, eu posso perceber também o nosso Deus, como nós já falamos, que ofereceu em sacrifício um presente gracioso, o seu próprio Filho, para nos dar a salvação. Repito, para pagar uma dívida que a gente não tinha condições de pagar. Eu posso pensar no Natal e refletir nas luzes de Natal, nos presentes de amigo secreto, ou não, ou comunhão, né? Reunião de famílias e tudo mais, olhando também para o Filho de Deus. Se eu pensar nesses donativos, né, se eu pensar nessas boas ações, eu também posso perceber que era assim que Jesus fazia por onde ele passava. Se o cara estava marginalizado, ele fazia de tudo para trazer de volta. Fosse cobrador de impostos, fosse prostituta, fosse publicano, fosse quem fosse. Ele não fazia acepção de pessoas. Então, da mesma forma, eu vou olhar para tudo isso, não na perspectiva secular, como o Mateus introduziu esse estudo perfeitamente. Fé na fé, esperança na humanidade e amor em si mesmo. Não é a bondade da sociedade ou da humanidade que vai fazer toda a diferença. Não vai. Vai tentar mudar o mundo e trazer paz de todas as maneiras. Não será possível. Somente um pode trazer essa paz. Somente um pode trazer o verdadeiro sentimento de amor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, sei lá, as luzes de Natal, não rejeita não, cara. Olha para
para elas e lembra da luz que guia os nossos passos, que revela a verdade, que mostra para mim e para você quem de fato é o nosso Deus. Os presentes, os amigos secretos, as reuniões de comunhão. O problema é quando eu quero fazer o Natal somente no Natal. Se eu não vivo essa verdade, aí de fato é um perigo. Aí o João Paulo acabou de dar o esboço da sua pregação de amanhã, na reunião da sua família. É só reescutar aí anota, já tem o esboço aí. Legal, eu vou fazer isso, já anotei aqui. E aproveite até antes da ceia, sei lá, se você é uma família de não cristãos e sua família vai se reunir, aproveite para dar uma palavra, seria um momento muito legal. Eu gostaria de falar sobre essa questão do Natal e do simbolismo cristão. O pastor João Paulo já introduziu de forma muito, muito bacana, sobre tentar pensando como é que se relaciona a questão de simbolismo e adoração. Nós temos muita dificuldade, acho que é um misticismo que está instalado na nossa igreja, que a gente tem um medo de adorar uma divindade pagã sem saber, né? Até agora, recentemente teve no Facebook o pessoal criando o avatar, e aí dizendo que não podia ter avatar, porque era um negócio de um xamã da Índia, um negócio... Mas, gente, adoração é algo que se faz consciente. Você não precisa ter medo de adorar um demônio por causa de um cordão, até porque os símbolos são conceitos culturais. No Ocidente, só um exemplo aqui para você entender, o pentagrama... O que é que significa o pentagrama? O pentagrama significa o símbolo do demônio, né? De satanismo, todo relacionado ao pentagrama. No Ocidente, na verdade no Oriente Médio, no Oriente Próximo, eu estava vendo um arqueólogo estava falando que ele entrou numa igreja cópita, né? Que tem um siríaca e tal, não sei o quê, e o pentagrama faz referência ao Pentateuco, que é o Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Né? O símbolo aqui, a galera, muitas vezes, gente, é um negócio de Satanás, está invocando demônio. Outras pessoas é rock. Então, a ideia de simbolismo cultural, a gente precisa entender que isso parte da compreensão de cada indivíduo. Duas pessoas podem usar o mesmo símbolo e elas duas podem estar tendo compreensões diferentes a respeito daquele evento. Portanto, nós estamos tratando a temática de ressignificar o Natal, porque, como o pastor João Paulo colocou, os simbolismos, eles já são um evento cultural, assim, que facilita o diálogo cultural. O presente, que ele falou, qual o principal presente? Deus deu Jesus. Os pisca-pisca, as luzes, foi porque a luz raiou sobre a escuridão. E Deus, homem, então, se encarnou, brilhou, e quando a gente fala de escuridão, do ponto de vista bíblico, né, principalmente pensando aqui como Isaías e aludido por Mateus no capítulo 4, a ideia de escuridão não é somente uma escuridão física, certo? Mas é uma escuridão existencial, uma ignorância a respeito de Deus. E Jesus, ele vem para exatamente romper essa escuridão, e ser a luz que brilha. Então, há elementos, é claro, como nós vamos mencionar mais na frente, na próxima aula a gente poderia falar sobre a comercialização do Natal, mas do ponto de vista de simbolismo, nós devíamos nos agarrar e utilizar, até didaticamente falando, esses pontos, esses simbolismos, para aplicar e apresentar o Evangelho para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para as pessoas na rede social. Portanto, nós não precisamos de menos Natal, como eu falei, precisamos de mais participação. Pois é. A bem da verdade, a rejeição ao Natal tem mais a ver com um certo ranço religioso, né? Entre as divisões eu ia dizer as facções do cristianismo, mas isso é muito arriscado. As divisões do cristianismo, né? Visto que alguns aderem mais, eu já disse. Alguns aderem mais, outros aderem menos. Também de uma crescente exposição de que na origem da festa do Natal, né, tinha festas pagãs e isso parece ter uma certa rejeição. Mas, na verdade, isso ainda faz muito parte de uma mente bem conservadora que tem essa dificuldade de lidar com o aspecto cultural e não fazer uma diferença, discernir bem entre uma coisa e outra, né? E
promover um entendimento melhorado. Não há, biblicamente, nada que rejeite isso, né? Que afirme... Aliás, nem se fala sobre isso, né? Porque, engraçado, é um tema bíblico, mas não é um tema bíblico. Que o nascimento de Cristo é um tema bíblico. A festa não é, né? A festa vem acontecimento posterior, né? Então não foi tratada pelo texto bíblico, tá bom? Então acredito não encontrei, né, nenhuma restrição a isso. Parece-me que tem uma certa restrição, agora eu não tenho na memória aqui as referências ao fato de um dos símbolos do Natal, que é a árvore de Natal. Normalmente é referente àqueles atos no Antigo Testamento, onde se praticava cultos a outros deuses embaixo de árvores, né? E daí parece que fizeram uma associação com a árvore de Natal. Mas tem que forçar muita barra para querer compreender isso. A meu ver, nada a ver. A pergunta já era realmente sobre os símbolos natalinos, né? Qual o conflito entre os símbolos natalinos usuais e o evento bíblico? E eu já coloco também se tem algum elemento explorado pelo comércio que contraria a proposta do evento bíblico. Aí é um ponto que é o lugar onde a gente pode criticar a respeito do Natal. Porque a gente vive numa sociedade secularizada, né? Numa sociedade de mercado, o que você deve conhecer por capitalismo. Eu não gosto de referir a sociedade de mercado como capitalismo, que já é pejorativo em si o termo, mas é uma sociedade onde visa o lucro. E se formos pensar até pelo ponto de vista social, é até bom, porque quanto mais lucro, mais dinheiro rolando, ao desenvolvimento social, à progressão. Dito isto, muitas pessoas acabam reduzindo toda a importância, e eu quero falar da nossa tradição, da tradição cristã. Nós podemos utilizar da época para homenagear as pessoas que estão ao nosso redor e utilizar para promover o bem, para princípios que são bíblicos. Por exemplo, Romanos capítulo 13 fala sobre honrar pessoas. Nós utilizamos dessa época do ano para honrar pessoas. A gente estava numa confraternização, segunda confraternização, e foram trocadas muitas palavras de encorajamento, palavras de honra um ao outro, e é um valor bíblico que está sendo ressaltado pela época, né? Agora, reduzir o Natal, a troca de presente e a tentar suprir ou tentar corresponder com o presente aquilo que faltou durante o ano inteiro de presença, de engajamento, é um erro, tá? Eu digo isso porque eu sei que é uma tentação nossa, da nossa geração, da nossa época, suprir a nossa ausência física, a nossa ausência presencial com presentes, com doces, com coisas outras, brinquedo, com videogame. Pizza, o Thiago queria com pizza, hoje, né? Não, o Thiago estava até... Então, piada interna aí, viu? Mas depois você manda um direct aí que explica. Então, a gente precisa entender que o Natal, ele deveria ser, como o pastor João Paulo está enfatizando desde o início, a convergência de tudo que aconteceu durante o ano. Então seria a cereja do bolo, a noite de celebrar, não a noite de você correr atrás do leite derramado. Porque me parece, pastor Mano, não sei se o senhor vai concordar, que nos nossos dias o Natal se tornou um evento para correr atrás do leite derramado, para correr atrás daquilo que você não fez durante o ano inteiro. Você não cuidou, não teve presente, não honrou, não homenageou, mas agora está tendo uma época e agora você vai honrar, vai cuidar, vai fazer. Então, nesse sentido, o comércio, ele pode nos seduzir por conta dessa tentação, que a gente tem dessa falha, então ela acaba se tornando tentação. Então, o desafio é lidarmos de forma correta a partir das Escrituras, reafirmarmos o que é bíblico e contrariarmos o que não é bíblico para tentar construir uma prática saudável, para que o Natal seja um momento de graça, um momento de renovo, um momento de ânimo, como eu muitas vezes desfrutei de natais assim fabulosíssimos, e momentos em que nós vamos até didaticamente utilizar para reafirmar que Deus presenteou a humanidade enviando aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho. É interessante a gente pensar assim, Mateus,
Mas também a gente pode visualizar na perspectiva, claro, olhando como cristão, tá? Por conta dessa correria louca que o mundo tem atravessado, e no secular a gente tem se escondido também atrás disso, né? É muita correria. Às vezes nem é, mas a gente só fala isso, né? O dia foi corrido, o dia foi louco, foi correria e tal. Então nós como cristãos, já que aqueles que não compreendem essa reflexão do Cristo, do nascimento, do cuidado de Deus e tal, a gente, como cristão, deveria aproveitar esse Natal e se aproximar, e de fato ter comunhão, e de fato valorizar esse momento, porque é difícil você conseguir reunir a família hoje, principalmente se não for cristão. Então, aproveita o Natal, porque como eu falei no início, tanto cristãos quanto não cristãos celebram essa festa, com perspectivas diferentes. Sim, com perspectivas diferentes. Mas o fato é que todo mundo se reúne nesse evento, nessa festa. Então, valoriza esse tempo. O interessante, principalmente para o cristão, repito, é que o Natal não seja celebrado somente no Natal. Porém, como cristãos, devemos aproveitar o Natal para celebrar com a nossa família. E, se possível, acho que isso não seria ruim, você honrar sim com um presente. O problema é, como o Mateus citou de forma precisa mais uma vez, é quando você quer suprir a sua ausência com presentes. Aí é um problema. É quando você quer suprir uma falha ou uma falta com outras coisas. Você quer substituir. Aí sim você está agindo como eles, substituindo uma festa cristã por uma festa que não simboliza Cristo, que Cristo não está presente. Mas eu acho que você honrar aqueles que estão à sua volta e deveriam estar mais próximos, mas por conta da correria do mundo hoje, da modernidade hoje, não estão. Então aproveita o dia, aproveita o momento, aproveita a festividade, honra e celebra sim. Ok, acho que a gente falou sobre as fontes para a compreensão do Natal. Uma delas é o principal evento bíblico, logicamente, né? O registro bíblico do nascimento de Jesus Cristo. A outra é a festa, a criação da data, né? Que se tornou, portanto, uma festa da cristandade, e daí tem os elementos que a gente pode consultar. E o outro é o mercado, que quer queiramos ou não, né? Ele viu nesse evento, nessa data, assim, uma mão na roda para venda. Então, qual seria o grande problema? É a exploração demasiada que o mercado faz, né, produz, e isso às vezes tende a deteriorar algum dos princípios que são principais, culminantes no Natal, né? Aí, a festa, de uma maneira geral, a gente tem que ter todos esses cuidados. Cuidado da superficialidade, né? É só uma festa que a gente vai, celebra e depois a vida toca em frente. Como o Mateus bem falou, né? Vai funcionar como um desencargo de consciência. Passei o ano todo sem fazer uma boa ação, sem agir bem, sem estar próximo à família. Eu vou tirar esse dia, né? Esse dia mágico, esse dia que está todo mundo nesse chamado espírito de Natal, né, para fazer isso. Então funciona como desencargo de consciência, depois a vida segue. Isso seria o grande problema que tanto Mateus como João Paulo estão levantando. Sim, devemos ter esse cuidado, né? E sobre os símbolos, de uma maneira geral, o evento bíblico não trabalha diretamente com símbolo, né? Se formos pensar, a gente tem aí uma estrela que teria um sentido, uma razão, né? Você teria isso. Você teria os presentes dos reis magos, mas é engraçado que isso é atestado por um evangelista, os demais silenciam sobre esses reis, né? Tanto Lucas como Marcos não vão tratar, só Mateus vai tratar disso. Então a gente vai ter assim divergências, né? E no mais o que sobra são os animaizinhos, o berço de capim, né? A manjedoura lá de capim. Que né? simboliza muito, né, mano? Pronto. Aí esse símbolo talvez a gente precisava explorar mais no Natal.
que são símbolos, de fato, ligados ao evento, pouco explorados. Por quê? De alguma maneira, eles foram assim, abocanhados, né, pelos símbolos mais modernos. Né? Então, Papai Noel, por exemplo, quem produziu o Papai Noel foi a Coca-Cola, né? Que alargou, divulgou, né? Então, para você ver como a mídia foi definitivamente essencial para produzir esses símbolos. Então, assim, tem desses símbolos que vão se produzindo. Eu diria assim, tem os símbolos acessórios. Eu queria falar, dá só um leve toque sobre isso. Que eles não fazem parte, você não vai ver isso em nenhum canto. Eu estou chutando, eu estou pensando aqui numa besteira. Mas, por exemplo, quem concebe mais hoje uma festa de Natal sem uma ceia de Natal, sem um peru de Natal, um cheste de Natal, uma ave de Natal? Todo mundo agora pensa em Natal, parece estar ali. O Papai Noel pode até ficar de fora, mas o cheste... a ave tem que chegar à mesa, outras coisas podem ficar. Então, eu chamo de um símbolo acessório. É uma bênção, né? Suculentazinha. Muito bom, muito bom. Tenho medo que ele seja agressivo. Porque trabalha-se de uma maneira, e esse é o problema, como a Coca-Cola fez com o Papai Noel. O problema é que isso é trabalhado de uma forma tão empolgante, tão bonita, tão marcante pela publicidade, que quem imagina uma ceia sem o Natal, parece que não existe Natal. Aí isso é preocupante, né? Ou então, num país como o nosso, de milhares de pessoas vivendo em estado de miséria, né? E que dão a ideia de que felicidade é aquilo ali. Que o Natal é aquilo ali. A experiência dele, com ovo caipira, se tiver, que seria muito bom, muito melhor, né, do que... não vai trazer a magia do Natal. Não vai trazer o encanto do Natal. Aí, sim, eu tenho medo desses símbolos acessórios que vão tomando conta e dando a ideia e criando um perfil de festa de Natal. Né? A meu ver, isso é agressivo. Acho que isso precisa ser confrontado, né? A gente precisa pensar de uma outra maneira. Mas esse é um mal que está presente em todo o mundo, todo mundo, né? Porquanto o mercado tem esse poder imenso, né, de produzir isso, está aliado à publicidade, que é a sua grande ferramenta de venda, né? Ela produzir um perfil errado, né? E isso, por si só, já está excluindo pessoas, excluindo possibilidades de felicidade, né? Aí a gente deve entrar no Sermão do Monte, que eu acho esplêndido, porque lá Jesus Cristo contraria a ideia de felicidade, e ele diz que felicidade pode ser alcançada pelo pobre, né? Felizes os pobres. Jesus é cheio de fé mesmo, extraordinário, né? Quer dizer, o pobre é feliz, só Jesus mesmo. Então, mas a gente compreende que ele está levando para uma outra dimensão, uma outra compreensão. É como se ele estivesse dizendo, felicidade não é posse de algumas pessoas que têm condições. Porque é isso que normalmente se trabalha, né? Isso aí dá a ideia de felicidade. E, assim, aí a nossa festa de Natal, ela precisa ser livrada dessas coisas. Eu acho que isso é Agora, como a gente trabalhar isso? Isso é difícil. Extremamente difícil. Teria que começar num processo educacional nos nossos filhos, nas nossas gerações, para que, mesmo fazendo aquilo, tendo isso, elas saibam que isso é uma coisa. E o Natal é muito mais do que isso. Inclusive o respeito aos outros que não podem ter essa ceia. Legal. Aproveitando que o Mano falou, né, da mídia, do mercado, o Cícero Gelson ele comenta: capitalismo tem esse poder sedutor e tentador de tornar a festividade natalina, que traz consigo a esperança, a comunhão que se havia perdido. Devemos ter cuidado com a espiritualidade chamada mercado.
O Clemente, abraça, irmão Clemente, ele diz, conversando com uma pessoa de outra religião cristã, a mesma disse, que não comemora aniversário porque não tem aniversário na Bíblia. Ele pergunta, quando rejeitamos o Natal, estamos iguais, o povo judeu que adicionou tantas regras que tornou o judaísmo um fardo muito pesado, como o próprio Senhor Jesus falou? É muito interessante, porque eu concordo, Clemente. Acho que assim, o Tim Keller fala uma coisa em um outro livro dele sobre igreja, como igreja centrada, que a única coisa que deve escandalizar o descrente ao chegar na igreja é o evangelho. Só que às vezes nós como igreja escandalizamos as pessoas com outras questões, com a nossa chatice. Então eu acho que muitas vezes a gente é um crente chato. E não necessariamente ser crente precisa ser chato. A gente precisa saber. E aqui é o grande ponto, é que nós precisamos, gente, ter uma capacidade mínima de interpretar o que é Bíblia e o que é valor cultural, o que é negociável. Então, nesse sentido, a gente acaba criando confusão com festa, com Coca-Cola, com futebol, com uma série de outras coisas que a Bíblia não necessariamente diz que é errado. Pode ser errado? Pode. Se aquilo se tornar um ídolo no seu coração, se ele tomar uma proporção indevida na sua vida, pode ser errado. Mas não necessariamente é. Então, nesse sentido, a gente acaba criando fardos e a interpretação é perfeita. Lá que os fariseus, eles na Halaká, né? Vocês devem saber disso. Eles pegavam a lei, o mandamento é não pode mentir. O que é mentira? Então eles vão interpretar, vão criar uma série de interpretações para tentar privar a pessoa de falar ou de pecar. Um exemplo que me vem mais claro, com base na Halaká e na tradição do Antigo Testamento, é o nome de Deus, né? Então não tomar o nome de Deus em vão é pecado. Então eles entenderam de tal forma que eles começaram a corromper a pronúncia. Tanto é que não se sabe o nome, né? Alguns falam Javé, outros falam Ieoa, outros falam Yahweh, né? De fato, não sabe como é a pronúncia e o nome de forma... Sabe como é a grafia, mas não sabe como é a pronúncia, exatamente porque se perdeu com medo de que as pessoas... Só que o mandamento de tomar o nome de Deus em vão não tem nada a ver com simplesmente falar o nome de Deus de forma errada. É uma compreensão muito mais elevada, muito mais abrangente. Tem a ver com a hipocrisia de dizer que segue a Deus e caminhar como se ele não existisse. Então, nesse sentido, eu acho que a gente deveria voltar ao Evangelho, que é a mensagem do Natal, nos apegarmos a essa mensagem do Natal e que por si só já é escandalizadora, porque ninguém sabe, pegando o ponto do presente, os homens não sabem receber presente de forma graciosa. Todos nós temos dentro de nós um senso legalista que ao recebermos presente, desejamos retribuir a pessoa que nos presenteou. Portanto, muitas pessoas querem receber o Evangelho, querem receber o Natal, que é Cristo. E o que é que eu preciso fazer? Não, agora eu preciso aceitar um conjunto de regras éticas e morais para que Cristo possa me aceitar? Cristo diz não. Você não precisa. Isso vai ser uma evidência, vai ser uma forma que você tem de me amar, mas isso não é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual você entende o Natal. O ponto, então, é que a gente precisa, gente, desesperadamente, urgentemente, entender o que é que a Bíblia proíbe, o que é que a Bíblia não proíbe. E eu acho que até esses termos de proibir e não proibir, eles poderiam ser melhorados nesse sentido. Tá? De o que é que lhe desperta afeição, o que é que lhe desperta prazer, qual é o seu desejo. E aí, mais do que proibir ou não proibir, redirecionar esses desejos para um lugar correto. Então, nesse sentido, acho que a gente tem muito mais a ganhar. E, de fato, como eu sempre encerro minhas falas falando, nós não precisamos de menos Natal, nós precisamos de mais Natal. Mais Natal. O irmão não celebra aniversário porque não tem na Bíblia, é isso? É. Isso. Escova os dentes. Talvez, não sei, né? Não tem na Bíblia, tem? Não sei, acho que não. Não, na minha não. Então, e aí? Eu acho que realmente é se apegar demais à letra, entendeu? É se apegar demais à informação, talvez, e mais à palavra e menos ao princípio. Eu não diria nem se apegar demais, eu diria se apegar de forma errada. Porque se apegar demais nunca é ruim. É até bom, mas se apegar de forma inapropriada, eu diria.
Exatamente. Se apegar à palavra de forma errada, né? Ou quando você não se apega ao princípio, já é errada mesmo. Então, quando você se apega Paulo vai falar, né, cara? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quer dizer, existe algum princípio nisso, né? Existe alguma característica que me norteia, que me guia, que me mostra, que revela, e aí eu posso trazer mais uma vez a luz do Evangelho, a luz de Cristo é que consegue clarear. Se eu entrar no meu quarto com tudo escuro, eu não vou saber o que é que tem lá direito. Por mais que eu saiba o local das coisas, eu não vou conseguir ver a cama como ela de fato é. Eu preciso ligar a luz, eu preciso ter essa luz diante de mim, né? Então, se eu começar a querer criar as minhas regras, mas se não tem isso, então eu não vou fazer. Mas se eu encontrar aquilo, vai ser assim. Aí eu vou, de fato, entrar nessa de fariseu, de querer ditar o que tem e o que não tem que fazer. Quando, na verdade, não é esse o princípio bíblico, não é esse o princípio do Evangelho. Muito pelo contrário. E eu quero finalizar essa parte, né, do aniversário, cara. Viver é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. É algo divino que Ele entregou em nossa semente mesmo. Eu tenho que celebrar, cara. Eu tenho que aproveitar. O ideal seria não fazer aniversário. Era fazer todos os dias, diariamente, louvando a Deus e agradecendo por mais um dia de vida, celebrando porque Ele tem cuidado da gente. Legal. O Wagner Rocha, ele fala: será que a opinião da igreja protestante foi sempre uniforme com relação à celebração do Natal e de outras datas importantes ao cristianismo? A igreja nunca foi uniforme em nada. Também creio que não. Inclusive, se eu vi em algum canto, por exemplo, você tinha então o cristianismo católico, aí vinha a cisão na Idade Média do cristianismo reformado, né? E no cristianismo reformado a gente tem a ala radical, que são os anabatistas, né? E, por exemplo, os anabatistas, eles são, se eu não me engano, eles lutaram muito contra a festa do Natal, né? Eles não foram favoráveis. Inclusive, tem uns casos lá na Inglaterra que se tornou ordem governamental de Estado, foi proibido. Aí depois foi retomado na frente por outro que foi mais leve, então teve muitas discussões. Então esse tema não foi um tema de acordo, né, pleno. Teve sim as suas dúvidas e hoje continua provocando as suas divisões. Tem uma questão interessante, uma curiosidade sobre o Natal a respeito do São Nicolau. Não sei se os irmãos conhecem, se estão assistindo, se eles conhecem, mas no Concílio de Nicéia, quando estava tendo a disputa sobre a cristologia, né? Então, o São Nicolau, ele era alguém que estava combatendo um seguidor diário que era contra a dupla natureza de Cristo. Ele não aceitava, então, Cristo é 100% homem, 100% Deus, e São Nicolau ficou tão tomado de ira que ele puxou a barba do ariano lá, e isso foi retratado. Tem até um quadro, uma charragem de forma bem engraçada, retratando o evento, né? E fala que Papai Noel amava tanto Jesus que o São Nicolau vem a ser, depois, segundo a tradição cristã, o Papai Noel. Depois ele vem a ser o bom velhinho, que muitas pessoas dizem que é rival de Jesus, né? Foi, lá em Nicéia ele puxou a barba do outro por causa de Jesus. Não sei se... isso não é registrado nas atas de Nicéia, é mais tradição oral, não sei até que ponto essa tradição é verdadeira, mas tem bons historiadores aí. É uma curiosidade assim, bem interessante. Eu particularmente dei muita risada lendo a narrativa lá. O que podemos rever na nossa forma de comemorar o Natal? Pois é aquilo que eu falei, né? A gente compreender que o Natal é também o Evangelho. O Natal não é uma data específica. O Natal não é uma festa somente
para reunir uma família. O Natal, eu preciso ter isso na minha mente, eu preciso compreender que o Natal é uma pessoa. O Natal simboliza tudo aquilo que Jesus Cristo, né, que Deus em Jesus Cristo promoveu para o homem caído. Ele veio a essa terra de fato para nos resgatar. Eu preciso olhar para o Natal, não, mais uma vez, simplesmente como uma festa, simplesmente como um momento onde eu vou me alegrar e alguns beber e se embriagar. Então, o Natal não é uma festa para você se extravasar, muito pelo contrário. O Natal é para você celebrar o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio a essa terra, entregando a si próprio para nos dar a salvação, para nos trazer de volta a reconciliação com o nosso Deus. Porque muitas vezes a gente olha para a morte, a gente olha para a ressurreição, mas esquece de que para nascer, ou para morrer e ressuscitar, ele tem que ter nascido. E esse nascimento faz toda a diferença. Eu olho para o Natal com uma perspectiva, olho para a Páscoa com a outra perspectiva da morte e ressurreição. Não, eu tenho que entender que isso é um conjunto. E esse conjunto faz toda a diferença na minha caminhada e na minha fé. Legal, que momento precioso, mas estamos chegando ao fim, né, do nosso programa Diálogos Bíblicos. E antes de passar para os pastores fazer as suas considerações finais, eu quero deixar uma última pergunta para que eles façam, respondendo também a pergunta: qual é a mensagem de Natal? Começa aí, então. A mensagem do Natal, muito boa pergunta, inclusive. Foi eu que fiz para ele, para dar para mim. A mensagem do Natal, gente, é que o mundo não pode salvar a si mesmo. É que os homens não podem salvar a si mesmo. É que o Deus vivo precisou entrar na história, encarnar-se, nascer, e contrariando todas as expectativas da sua época, ele nasceu numa manjedoura, em um lugar não tão pomposo quanto poderia ser, por conta da dignidade e da majestade dele. Mas já nisso ele mostra que dignidade e majestade não são vistas de forma externa. Grandeza, e o Natal ele nos lembra isso, que grandeza não diz respeito ao que você tem, mas diz respeito a quem você é. Portanto, você pode ser grande, majestoso e digno, nascendo em um estábulo e vivendo em condições precárias. Isso é o que Jesus foi. Ele nasceu grande, nasceu majestoso como sempre foi, mas mesmo assim sem toda a pompa que nós, homens, geralmente esperaríamos. Portanto, a humanidade não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Você precisa desesperadamente de Jesus. Nós precisamos de Jesus desesperadamente. E que o Natal, essa mensagem, ela possa ser apegada, nós podemos nos apegar a ela a todo dia de nossa vida, como o pastor João Paulo colocou, não somente nessa época, mas ao longo de todo o ano, para que a gente compartilhe do Natal, para que a gente honre o Senhor do Natal, que é Jesus, e a gente celebre a Jesus Cristo, que é Salvador, né? A sabedoria que aprendeu, o Criador, aquele que foi o meio pelo qual Deus criou o mundo, né? Foi criado. Ele, sendo tudo aquilo que ele é, em toda a sua majestade, ele foi pego por uma mão humana, mostrando toda a sensibilidade, a vulnerabilidade que ele recebeu, que ele decidiu assumir, para que ao ir à cruz, ao ressuscitar, ele pudesse nos dar vida e nos reconciliar em nossa relação com Deus. Como o pastor João Paulo falou, só haveria morte, só haveria cruz, só haveria ressurreição se houvesse nascimento. E é isso aqui o Natal. O Natal é o princípio do Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos. Ok. A mensagem do Evangelho é que Lucas narrou em capítulo 2, verso 9. O anjo do Senhor veio
Sobre eles a glória do Senhor os cercou de resplendor, eles tiveram grande temor, e o anjo disse para eles: não tenham medo, porque aqui vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Senhor. Essa é a grande verdade, a grande mensagem do Natal. Cristo nasceu para salvar o homem do seu pecado. E essa mensagem deve estar, não pode ser ofuscada, né, por nenhuma outra coisa. Acho que o papel da igreja, portanto, de todos nós cristãos, que temos compromisso com o Senhor, é deixar isso bem claro. O Evangelho é a mensagem do Natal, porque ele nos conta não só o nascimento, mas o ciclo todo, né, do grande projeto de Deus em Jesus Cristo para salvar a humanidade. Deus abençoe a todos. O Evangelho é a mensagem do Natal e o Evangelho não é um conselho. O Evangelho é uma notícia, é uma nova, são boas novas. O conselho, eu procuro fazer algo para me dar bem com aquele conselho. A boa notícia, eu tenho que aceitar aquela notícia. Eu tenho que receber aquela notícia, porque já aconteceu. Ele já nasceu, ele já morreu e ele já ressuscitou para nos trazer vida e reconciliação com o nosso Pai. Deus abençoe a todos.